Fala galera, uma ótima noite para todos. No vídeo noturno de hoje eu vou estar falando como que eram os ganhos dos motoboys no final da década de 90 início da década de 2000. Falar de motoboy nessa época, galera, é fazer uma verdadeira viagem no tempo, já que era um serviço totalmente diferente do que é realizado hoje. Não havia tecnologia. Para se trabalhar de motoboy, galera, você tinha que ser contratado por uma empresa de motoboy, que eram milhares, galera, espalhado por toda a cidade. Tinha empresa de motoboy, galera, até nos fundão da periferia, todas elas com placas. As ofertas de emprego, as procuras eram muito altas. Qualquer empresa que você passasse para trabalhar, você começava praticamente no mesmo horário a prestar serviço como motoboy para essa empresa. Galera, era um serviço muito lucrativo. Na maioria das vezes, as empresas pagavam de torno entre R$ 8 a hora, variava até R$ 10 por hora trabalhada. Algumas empresas pagavam saída de no mínimo 2 horas, ou seja, se você pegasse um serviço e finalizasse ela em 30 minutos, você já garantia aí 2 horas de serviço trabalhado. E era muito frequente isso acontecer. Outra questão, galera, na maioria das vezes as empresas elas tinham uma espécie de uma tabela de horário por tipo de serviço que você fosse realizar. Por exemplo, se você fosse fazer um serviço bancário, naquela época não existia tecnologia, então os bancos viviam extremamente lotados. A maioria das empresas cobravam entre 3 a 4 horas de serviço. Se você fosse no cartório, a mesma coisa, galera. Fazer um serviço no cartório, você ganhava de 2 a 4 horas aí, mesmo que esse serviço durasse 20 minutos. Então, galera, era muito lucrativo. Porém, o número de acidentes nessa época era altíssimo, porque o fato de você ser motoboy naquela época e os ganhos ser altos, e existia essa tabela de horário e ganhos, a maioria dos motoboys saíam de forma simultânea a atender 3 a 4 clientes, muitas vezes em regiões diferentes. E nisso os motoboys tinham que correr, a gente tinha que correr muito pela cidade de São Paulo para poder dar conta e entregar o serviço dentro dos horários. A única tecnologia que existia na época, galera, era um bip. A maioria de vocês não deve conhecer, nem ter ouvido falar o que significava isso. Era um aparelhinho pequenininho na qual nós recebíamos mensagem como se fosse hoje, comparando com SMS, na qual nós recebíamos o nome da empresa e o endereço na qual nós precisávamos realizar o serviço. Então é isso, galera. No início da década de 2000, finalzinho da década de 90, o serviço de motoboy era muito promissor. Quem pegou essa época aí pegou o auge da categoria de moto em São Paulo. Uma ótima noite.